A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha amada igreja, e aonde essa mensagem, através desse vídeo, chegar. Meu nome é Márcio Sena e eu queria mais uma vez compartilhar com vocês algo que achei interessante nesse período de quarentena, né? Como estamos em casa esse tempo, passando com família e vendo outras formas de distração, assisti alguns filmes, não de caráter evangélicos, mas que trouxeram grandes lições para a minha vida. E eu queria compartilhar com vocês aqui algumas coisas desses filmes, antes de entrar diretamente fazendo a correlação na palavra de Deus. Um desses filmes é intitulado Superman e o Retorno. O outro filme que também achei interessante é O Rei Leão. Esse novo agora aí que ficou bem legal. Então eu queria mostrar algo interessante para vocês. No primeiro filme que eu citei aqui, Superman e o Retorno, ele descreve, né, um super-herói. O Superman, ele habita entre nós, mas não é desse planeta, digamos assim. Ele veio de fora e uma grande questão fica consumindo ele durante todo esse tempo de vida aqui. A curiosidade de saber de onde veio, quem são os seus pais e coisa e tal. Então ele sai em busca dessas informações, enquanto a Terra fica aqui sem esse apoio dele, né? Então ao voltar ele vê muita coisa diferente, mas não traz nada de novidade, né? Então aquele sentimento de estar sozinho, mesmo com todos aqueles poderes que ele tem, isso deixa ele muito triste. Só que no final ele descobre que com o relacionamento que ele teve com a Lois Lane há um tempo atrás, disso gerou um filho, que ele não sabia, né? Então aquela pequena criança daquele filme sugere ser o filho dele. E ele fala algo interessante a essa criança ao visitar ele à noite. Então essa é a frase que eu achei interessante do filme. Eu vou ler aqui para vocês. Então ele diz ao filho dele enquanto dorme: "Você será diferente. Algumas vezes se sentirá como um excluído, mas nunca estará sozinho. Fará da minha força a sua. Verá a minha vida através dos seus olhos, assim como a sua vida será vista através dos meus. E o filho se torna o pai, e o pai se torna o filho." Eu achei interessante porque nessa minha trajetória de evangelho, digamos assim, de cristão, mais de 20 anos, eu não tinha conseguido ter essa visão que tenho hoje. Coisas que até o Superman descobriu e até o Simba lá do Rei Leão descobriu, olhando para si mesmo. Eu só vim ver isso agora. Outra fase interessante no filme O Rei Leão é aquela história toda, você conhece, aquele leãozinho que se mete em várias encrencas e o pai está sempre salvando ele e tal. E no final, por causa de um desses acontecimentos, da morte do pai, aliás, eu não posso nem falar muito, né, que tem crianças que podem querer assistir aí, posso estar dando spoiler. Mas é o seguinte, ele também fica perdido na sua identidade. Ele fica naquela floresta levando uma vida como se nada daquilo tivesse valor, não precisasse se preocupar com nada. Até que um dia ele recebe um pedido de ajuda e aquele velho macaco, acho que Rafiki, chama ele para ter uma conversa. Então ele atrai a atenção desse leão, dizendo que ele vai ter um encontro com o pai. Só que ele sabe que o pai dele tinha morrido. Mas aquela esperança, aquela alegria, né? aquela fé de rever o pai, leva ele a seguir esse macaco e lá ele se depara em frente a um lago. Então o macaco fica reservado e fala para ele. Esse é o trecho da conversa, eu escrevi aqui, eu também vou ler para vocês. O macaco diz o seguinte: "Seu pai está te esperando." Então ele se inclina para as águas e fica olhando, né? Então o macaco ainda continua falando com ele. "Está vendo ele?" E ele responde, Simba responde, né? "Eu não estou vendo nada." Então o macaco ainda brinca, né? "Fala sério, olhe com atenção. Está vendo?" E ele continua a olhar e ao tocar na água aquela imagem, ele consegue ver na água o reflexo do seu pai quando ele olha para si mesmo. Então o macaco diz a ele: "Ele vive em você." Nesse instante é interessante porque é aberta uma nuvem no céu com raios, trovões, e de lá ele ouve a voz do pai dizendo: "Simba, você tem que ocupar o seu lugar no ciclo da vida."
e ele fala: não dá. Aí o pai diz: lembre-se de quem você é, o verdadeiro rei. E ele argumenta com o pai: me desculpa, eu não sei ser igual a você. Aí o pai diz: como rei, o que me trouxe mais orgulho foi ter você como meu filho. Então ele pergunta ao pai: mas esse orgulho acabou, não? E o pai responde: não, Simba, ele é eterno. E ele diz ao pai: não me deixe de novo. E o pai responde: eu nunca fiz isso, eu nunca te deixei. Lembre-se de quem você é, lembre-se. Então o macaco pergunta a ele: e agora, você já sabe quem é? Então eu começo essa pregação dizendo a vocês e perguntando também para mim: você sabe quem você é? Quem sou eu? Quem é você? Bom, como eu estava dizendo, esses trechos desses dois filmes me levaram à reflexão. Enquanto assistia, eu me coloquei no lugar desses personagens, né? Que às vezes nos sentimos diferentes, excluídos por esse mundo, vagamos em busca de resposta, de nossa origem, de onde viemos, qual a nossa essência, assim como fez o Superman, né? Até ele entender que o nosso legado é formar pessoas. Ele se tranquilizou quando ele viu que tudo aquilo que ele tinha ia ser passado para seu filho. E seu filho se tornaria ele, e ele viveria na vida do seu filho. Da mesma forma, o pequeno leão Simba, ele também cresce e só se completa depois que ele consegue identificar a sua origem. E ele consegue se colocar no seu legado, se tornar o seu pai. Então, a busca dele agora é para se fazer parecido com seu pai. Então, eu achei isso interessante, porque nas duas vezes, Deus não nos abandona jamais. Nós temos uma origem e nós temos um destino. Nós somos filhos de Deus, nós somos criados com um propósito e precisamos encontrar o nosso propósito aqui na Terra, porque só seremos completos e felizes se vivermos o nosso propósito, o propósito que Deus tem para cada um de nós. Aí eu volto a perguntar: qual o meu propósito? Qual o seu? Quem sou eu? Quem é você? Lendo nossa primeira passagem, está em Gênesis, não podia deixar de ser, Gênesis 1, 26 a 27, diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26, 27. Daí, dessa prerrogativa, não vou entrar nessa parte de exegese, de teologia, porque muitos debatem aí, usam até esse trecho para negar a questão da Trindade, outros para defender. Mas o que eu quero trazer é outro foco para vocês. Mas só falando pelo alto, né? Nessa passagem aí, muitos querem negar a pluralidade de Deus, dizendo que esse verbo no plural, que é o façamos, né, não indica a Trindade. Eles atribuem a Deus falando talvez com anjos, né? Deus falando ali com os anjos que iriam criar um homem, mas anjos não têm poder de criação. Falam também que pode ser Deus conversando com seu próprio poder, né? É uma reflexão dele e tal. Isso também não faz sentido uma pessoa questionar os seus próprios poderes de o que fazer ou não fazer. Outro exemplo forte que muitos estudiosos dão é o seguinte: eles querem derrubar eles querem derrubar o propósito da relação da Trindade, dizendo o seguinte: Moisés não sabia sobre Trindade. Então o escritor naquela época, foi Moisés que falou, né? Escreveu dessa forma: façamos o homem. Ele não tinha ainda a revelação sobre a Trindade. Ele não conhecia a questão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, ele não podia estar se referindo a isso. E logo eles deixam de crer na Trindade por conta desse contexto. Mas aí é que está a chave da coisa. Justamente isso. Moisés
nem Moisés, nem nenhum outro profeta ou autor inspirado por Deus no Velho Testamento tinha essa consciência de que Deus era um Deus triuno, um Deus relacional. Até porque no passado só se conhecia Deus pelo seu poder. Deus era poderoso, era tudo que podia. Só começamos a conhecer Deus como Pai depois que Ele gerou um filho. Logicamente, um pai só se revela através de um filho. Então, a partir de Cristo, a partir do Novo Testamento, é que todas as coisas vão sendo reveladas. E aí podemos enxergar Deus como esse Deus triuno. Não existe uma passagem clara, que fique também esclarecida a vocês, em toda a Bíblia que fale de trindade. Entendeu? É escrito essa palavra trindade, mas isso nos leva a crer, por várias evidências, que não é como se fosse 3 em 1. É um Deus em 3. São 3 pessoas diferentes, mas relacionais, com o mesmo propósito, da mesma essência, com o mesmo conteúdo. Então, assim, esse façamos, ele está no presente subjuntivo. Se a gente fosse traduzir isso para português, se a gente fosse declarar isso, ficaria como? Que eu faça, que tu faça, que ele faça, que nós façamos. Então, está no presente subjuntivo. Então, está ali implícito que nós façamos. Nós quem? Não é isso? Nós façamos o homem. Então, essa forma de escrita para o hebraico, né? Eles dizem o seguinte, que é uma forma de um verbo jussivo. Se você vê em todas as outras partes, em Gênesis 1, 3, 6, 9, Deus vai dizer, haja luz, haja terra, ajuntem-se as águas. Então haja, ajunte-se, apareça, produza. E só nessa passagem específica do homem ele diz, façamos, que passa da forma do jussivo, que quer dizer, é uma expressão de vontade, é uma ordem, um desejo, dando uma ordem, para o cortativo, que significa, é uma expressão, um desejo, uma intenção de fazer. Ou seja, lá atrás, Deus diz o seguinte, façamos o homem. Ele teve a intenção, o desejo de fazer, e depois ele diz que cria, e Deus cria o homem. Então não vejo nenhuma dificuldade nisso. Tem ali a presença de Pai, Filho e Espírito Santo, desejando fazer, criar o homem à imagem e semelhança deles. É um processo ainda evolutivo, de criação, é o projeto. E aí vem Deus e cria o homem. Aí qual seria o grande mistério? Quem é esse homem? Na nossa mente é Adão. Mas esse que vos digo aqui um mistério no que eu creio. Isso é o que eu creio. Quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, é que o homem seria criado à imagem de Deus, mas conforme a semelhança dele. Que semelhança seria essa? A semelhança da relação. Logo, o façamos é aquele desejo que Deus continua trabalhando, continua a fazer. Por quê? A princípio, o primeiro homem não é esse o modelo. E quem seria esse homem que Deus estava fazendo, almejando, desejando criar? Cristo. Pode parecer um pouco confuso. Ou seja, quando Deus desejou, pensou, planejou criar o homem à imagem e semelhança, quem é essa imagem e semelhança? Cristo. Então ali ele planeja e cria o homem, Adão, a espécie humana, para que nessa trajetória, para que nesse caminho o façamos, continue em estado de avanço, esse homem continue sendo preparado, esse homem continue sendo moldado de dia após dia, até ser dia perfeito, como diz a palavra, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E lá em Colossenses 1, 15 a 17, diz o seguinte, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é o primogênito de toda a criação? Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Quem é essa pessoa? Cristo. Mais um motivo para crermos nisso é o seguinte, Colossenses 1, 26 e 27, ainda no mesmo capítulo, diz o seguinte, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Pois aqui fica claro mais uma vez, Moisés não tinha como saber dessa revelação. Portanto, é logicamente claro
que Deus estaria conversando sim com a Trindade, com a relação que ele tem entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum autor, nenhum profeta, ninguém no passado tinha essa revelação. Ela só veio se revelar através de Cristo e Cristo em nós. Daí a nossa fundamental importância. Deus já está apontando o nosso caminho. Qual é a minha missão? Qual é o meu destino? Qual é o meu propósito aqui na terra? Cristo em mim, a esperança da glória. Não é pregar Cristo fora, é mostrar Cristo dentro. Por isso a igreja hoje está sofrendo tanto, por isso o evangelho perdeu hoje a sua força. Temos defendido vários interesses aí fora que nada tem a ver com Cristo. Tomamos partidos, tomamos defesa em pessoas, tomamos tantas coisas, tantas posturas divergentes de Cristo, mas é Cristo em nós. Não adianta eu apontar para Cristo, dizer que Ele é amor, que Ele é perdão, que Ele é justiça, se as pessoas não veem Cristo em mim. Quer ver ficar claro isso? Vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Em João 5, 17 a 19, o próprio Jesus disse, e Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E Jesus respondendo disse, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. João 5, 17 e 19. Há para aqueles que pensam que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, ou seja, desde a criação para cá, Deus está de braço cruzado, se aposentou, balançando numa rede, esperando e deixando o mundo ser tocado de qualquer forma. Aí está um grande engano. O próprio Jesus disse que o meu Pai trabalha e ele também trabalha. Então, aquele façamos desde lá do Jardim do Éden, façamos o homem, é o trabalho que Deus tem. Qual é o trabalho que Deus tem? Transformar a sua espécie humana, porque a palavra de Deus diz que ninguém nasce filho de Deus. Nós nos tornamos filhos quando o aceitamos, assim diz a palavra de Deus. Então, Deus está trabalhando desde lá até agora. Trabalha hoje, Cristo também, tornando-nos Cristos. Trabalhando em nós para sermos a imagem e semelhança do seu Filho, que é, por consequência, a imagem e semelhança do Deus vivo. Então, ninguém viu a Deus, mas quando a gente olha para Cristo, que viu a Deus, a gente consegue ver Deus. E ninguém da nossa geração viu a Jesus, mas se eles olharem para nós, vão ver Jesus, que por consequência vão ver Deus. Então, precisamos da nossa santidade nesse sentido, precisamos ser Cristo, para que as pessoas vejam Deus. Jesus é claro. Se eu não vir fazer o Pai, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer o Pai. Se um filho não vê o pai fazer algo, ele não pode repetir, ele não pode replicar, porque ele não pode fazer. Daí que assistindo esses filmes com meus filhos, me veio essa ideia e esse propósito de mostrar a vocês a questão do fazer, de ser. Um exemplo claro disso? A relação está entre entre realizar um serviço e ter a relação entre pai e filho. Vamos lá, eu peguei um texto que está lá em Mateus 4, 21 a 22, que diz o seguinte. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou eles, deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram. Essa passagem trata-se de quê? Jesus estava passando pelo mar da Galileia e encontrou lá Tiago e João, 2 irmãos que trabalhavam com pesca e que estavam com seus pais sentados ao barco, consertando as redes das pescas. Então ali você viu uma relação entre pai e filhos e um serviço, o de conserto das redes. Aí eu pensei, coisa simples, você acha que Tiago e João nasceram sabendo consertar redes? Não, né? Para que eles soubessem consertar, eles observaram antes quem? O seu pai fazer. E ali, você acha que o pai de João e Tiago não tinham empregados? Tinham. Mas ali estava a relação. Eles faziam pela relação com o pai. E então desempenhavam um serviço. Quando Cristo passa e chamam eles deixam o serviço e passam para a relação. Aí eu te dou um exemplo. Essa semana eu estava aqui lavando os pratos. Voltando à quarentena, como não tem muito o que fazer, né? Eu lavo os pratos sim para ajudar e isso não tira, né, a masculinidade de ninguém, né? Minha esposa está ali
morrendo de dar risada, mas é isso mesmo, o homem lava prato, varre casa. Eu brinco aqui em casa que eu tô como uma estrela cadente. Minha mulher não pode me ver aqui que faz um pedido, né? Mas estamos aí para isso. Então, toda vez que eu vou para a cozinha, os meus filhos vão para me ajudar. O interessante é que um tem 4 anos e a outra tem 2. Cada um puxa um banco, a outra me pede para puxar uma cadeira e eu boto o banco, a cadeira, forro tudo de toalha porque eu sei que a bagunça está feita. Na realidade, eles me atrapalham mais do que ajudam. Depois de lavar os pratos, eu tenho que enxugar o chão, enxugar as prateleiras, o armário que molha todo. Mas a questão é, eu não faço pelo serviço. Se eu quisesse algo pelo serviço, contrataria uma empregada. Mas eu faço pela relação. É nessa relação que estou ensinando ele. Como meu filho viu o pai fazer, ele fará. Então ele vai crescer um rapaz prestativo, ele vai crescer sabendo que não cai a mão lavar um prato, varrer uma casa. E ele vai crescer nessa relação de estarmos juntos. Porque a diversão está ali de estarmos juntos. O interessante é estar todos juntos ali, um passa bucho, passa sabão, derruba água. Então a brincadeira se torna prazerosa. O serviço é realizado não porque a essência seja o serviço, mas porque a essência é a relação. Então, porque ele viu o Pai fazer, ele vai replicar. Então, meus amados, a ideia é essa. Porque Cristo viu o Pai fazer, ele veio também nos ensinar. E por que fazemos? Ah, eu sou servo de Deus. Antes de ser servo, você é filho. A gente tem que entender que a gente faz o serviço, mas porque nós temos uma relação com Deus. Eu faço porque eu vi meu pai fazer. E as pessoas precisam ver isso na igreja hoje. Fazer porque veem a gente fazer. Não porque a gente diz que é para ser feito. E é interessante em João também, João 14,6, um versículo muito conhecido com todos, diz o seguinte. Disse o próprio Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele mostra que ele e o Pai são um. E aí também ele mostra que ele não é o destino, mas ele é o caminho. O que é que sempre falamos? O que é o caminho? A gente sempre ouve muito isso da Igreja Batista Betânia, né? E de outras igrejas. Caminho é o processo. Caminho dá a ideia de continuidade. Ensinar a criança no caminho, não é o caminho, é ensinar junto, é ser exemplo, é ser modelo. Então, assim como pai, eu tenho responsabilidade com meu filho, e agora como pai, isso me abriu muito a mente, e eu volto muito um pouco para Deus, me faz entender certas coisas. Então, como pai, eu tenho que ser o exemplo dele em tudo, e ele me copia em tudo. Você vê que eles repetem, eles fazem. Então, temos que ser filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus, nós temos esse exemplo da criação que Deus criou o homem. Quem é o homem criado à imagem e semelhança? O exemplo, o modelo é Cristo. Então Jesus veio para nos ensinar como ser gente, como gente deve ser. O modelo real que Deus espera de um filho é Cristo. E o mundo anseia por isso, a revelação disso, que diz que o mundo anseia por quem? Para que os filhos de Deus se revelem. Parem de picuinha, parem de entrar só para causar, para dividir, para criar contendas, para trazer mau exemplo e testemunho. Os filhos de Deus estão aqui para revelar a glória de Deus, não é para revelar partidos políticos, ideias próprias, confusão. A nossa vida, gente, está aqui para revelar a glória de Deus. Revelar Cristo em nós, a esperança da glória. Estou dizendo que sou perfeito, que já alcancei esse patamar? Não. Mas começa todo dia, a cada dia, eu não tenho que ser melhor que ninguém. Eu tenho que ser melhor do que a mim mesmo. Se eu não for melhor hoje do que eu fui ontem, estou perdendo tempo na vida. E a vida tem passado assim, rápido. E Jesus está voltando. E Ele vai voltar em breve. E Ele vai procurar trazer e levar quais? Os filhos dele. E quem são os filhos deles? Aqueles a quem são parecidos. Olha a oração de Jesus lá. A última oração de Jesus por nós. Eu resumi aqui. Está em João 17, 20 e 23. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, que somos nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu dê-lhes a glória que a mim me destes, para que seja um, como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado. Então, essa é a vontade de Deus. Esse é o nosso propósito.
Quando Deus pensou em fazer todas as coisas e criar o homem, ele não queria criar um serviço, ele pensou em criar uma família. Quando ele se revela, então ele deixa agora de ser o Deus poderoso e passa a ser o Deus Pai. O Pai quer estar rodeado de filhos. E esses filhos, ele quer que sejam a sua imagem e semelhança. Por isso ele trabalha, ele está formando filhos. Caráter, opinião, atitudes, é isso que ele espera de nós. E para vermos Deus, olharmos para Cristo. E para que Cristo seja visto em nós, e para que Deus seja conhecido no mundo, é necessário Cristo em nós, a esperança da glória. Então eu termino saudando a amada igreja com o que chama de bênção apostólica. 2 Coríntios 13:14, que diz o seguinte: todos os santos vos enviam saudações, as bênçãos apostólicas, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Muitos vão se apegar, não se deve chamar o nome de Deus, como é o nome de Deus, Yahvé, Jeová e tudo mais, Jesus não é Jesus, Yahushua, Yeshua, tem que saber pronunciar o nome certo, e isso e aquilo. Eu vos digo uma coisa, se vocês querem acertar no nome de Deus, tá aqui a dica. Se Deus tem um nome, o nome dele é amor. Se Cristo tem um nome, Jesus Cristo tem um nome, o nome dele é a graça. E se o Espírito Santo realmente é uma pessoa, como diz que é, o nome dele é comunhão. Então, que a graça, que é o Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, vai 2, né? O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, nessa parte, está revelada a relação. Entenda a Trindade como relação. Esse Deus é essa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo que esteja em nós e nós neles. E é isso que eu desejo a todos vocês. Uma semana, um dia, uma vida abençoada, que possamos nos esforçarmos para nos tornarmos aquilo que já somos no coração de Deus e que não haja mais dúvida em você. Então eu finalizo de novo com aquela mesma pergunta: quem é você? Quem eu sou? Eu sou Márcio Sena, filho do Deus vivo, em processo de transformação para que um dia eu me torne a semelhança daquele que Deus desejou criar. Façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. E criou o homem, e esse homem, o modelo de homem perfeito, é Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus, ao qual almejamos encontrar um dia, e a sua volta está próxima. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.